Deus! Olha, glória a Deus. Estão felizes? Vamos lá então? Vamos dar início à nossa segunda exposição bíblica sobre a carta de Efésios. Estamos no capítulo 1. Hoje nós vamos iniciar a exposição dos versículos 11 até o versículo 23. Mas como eu vi que tem pessoas que estão vindo pela primeira vez, eu vou dar uma retomada breve aqui, né? Para que você possa aí fazer as suas anotações. Quem trouxe caderno aí? Olha aí, mulherada é fenomenal, né? Tem uns homens aí que trouxeram também. Então nessas reuniões eu peço para que você traga Bíblia, caderno, caneta e um coração sedento pela palavra, amém? Amém? Glória a Deus. Eu vou retomar um pouquinho aqui o versículo 4 e o versículo 5, que fala acerca de duas doutrinas que eu falei aqui na primeira aula, na primeira sessão, e eu gostaria de retomar com vocês. Eu vou ler o versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos, para a adoção de filhos, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Quando nós falamos sobre a eleição, uma pergunta, ela sempre vem ao nosso coração da seguinte forma: se eu sou escolhido, se eu sou um eleito de Deus, então eu posso pecar? Porque se eu sou escolhido, se eu sou salvo, então eu posso fazer o que eu quiser e Deus sempre vai me perdoar, é isso? Sim ou não? Não. Se você, por algum momento, você pensou, ou você pensar, que porque você é um eleito de Deus, porque você é um escolhido ou uma escolhida do Senhor, você pode viver uma vida dissolutamente, viver uma vida de pecados, a notícia que eu tenho para te dar é a seguinte: você não está salvo. Porque a salvação, o ato da eleição de Deus para conosco, ele nos leva a um lugar de transformação. Você ama tanto o Senhor, você ama tanto Deus que te salvou, você é tão grato pela vida que Ele te deu, porque você estava morto. É isso que Paulo nos ensina. Nós estávamos antes mortos no pecado, e Ele com a salvação nos trouxe vida. Então você é tão grato a Deus pela vida que Ele te deu, que a partir daí você vive uma vida santa, uma vida que agrade ao Senhor, uma vida que luta todos os dias para estar vivendo o melhor tempo da sua vida em santidade com o Deus que te salvou. Amém? Amém? A segunda coisa é sobre o versículo 5. Ele nos diz que Ele nos trouxe a adoção de filhos. Ele nos trouxe a adoção de filhos. Agora nós somos filhos. Nós já não somos mais escravos com medo. Nós já não somos mais subjugados pelo pecado. O pecado já não nos domina. Pastor, nós não pecamos mais? Não é isso que a Bíblia diz. Nós pecamos, mas o pecado já não nos domina. Nós já não somos mais escravos com medo. Agora somos filhos de... Não ouvi. A gente canta muito bonito, né? Já não somos mais escravos com medo. Somos filhos de Deus. Mas isso é um texto bíblico. Isso é uma realidade bíblica. Agora nós já não somos mais filhos bastardos. Nós não somos mais filhos sem alguém para estar sobre nós, alguém para nos defender. Agora nós temos o leão da tribo de Judá, que se levanta do trono todas as vezes que o inimigo vem querer tocar em você. Por isso que nós somos filhos, não somos mais escravos. Então, no versículo 5, Ele nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, segundo a sua boa vontade. Ah, mas por que Deus então Ele nos predestinou? Porque Ele quis. Nós precisamos acreditar na soberania de Deus. Isso faz toda a diferença no nosso cristianismo.
Nós não cantamos? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Nós não cantamos isso? Isso é a soberania de Deus. E quando nós acreditamos na soberania de Deus, nós entendemos esse texto com muita clareza. Por que que Ele nos elegeu? Por que que Ele nos escolheu? Por que que Ele nos predestinou? Porque Ele quis. Porque Ele quis ter um povo. Porque Ele quis ter um corpo místico chamado igreja. E sobre essa igreja, Ele colocou poder. E é sobre isso que nós vamos discorrer hoje aqui. Nós precisamos sair desse ambiente, crendo no poder de Deus. Amém? Vocês estão assustados? Quando nós entendermos o poder de Deus, que manifesta através da igreja, nós nunca mais seremos as mesmas pessoas. Nós nunca mais teremos uma mente individualista. Sempre vamos trabalhar que o propósito eterno e coletivo, ele se cumpra na nossa cidade, na nossa casa, no nosso estado, na nossa nação e em todas as nações da terra. Até que Jesus venha, até que Jesus volte, até que Ele venha reinar sobre as nações, nós iremos trabalhar como igreja, como corpo místico de Cristo, nos movendo dentro do propósito eterno, coletivamente. Amém? Então vamos lá, vamos para o texto de hoje. Eu não vou ler todos os versículos, a gente vai aqui ganhando tempo, eu vou expor ele de forma corrida. Eu separei por sessões. Então nós estamos hoje na terceira sessão, que é do capítulo 1, versículo 11 a 23. Versículo 11, a primeira coisa que me chama a atenção é que ele diz assim: nele digo, em que também fomos feitos, me ajuda aí. O quê? De novo. Nele digo, em quem também fomos feitos, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua verdade. A primeira coisa que Paulo ele está escrevendo aos Efésios, e nós precisamos ficar muito atentos a isso, é sobre a herança. Ele diz: vocês terão uma herança, vocês serão feitos por uma herança. Vocês são predestinados como uma herança, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. A primeira coisa que ele fala é sobre herança. A segunda coisa que ele fala é sobre a soberania de Deus. Essa herança é porque Deus é soberano. Então ele trouxe uma herança para nós. E o que significa essa herança? Em nossa cultura, quase sempre a herança está ligada a dinheiro. Quando alguém morre da nossa família e nos deixa uma herança, se não for dinheiro em espécie, a gente recebe algo que a gente logo vende e transforma isso em dinheiro. Sim ou não? Na cultura judaica não era assim. A herança que eles lutavam para ter eram terras. Quando nós começamos a analisar no Velho Testamento, a herança de Isaac, Jacó, era o quê? Canaã, a nova Canaã. Eles sempre trabalhavam para ter uma herança, mas essa herança era uma terra. Diferente do nosso mundo. O mundo judaico era totalmente diferente. E essa herança não podia ser comercializada. Eu recebia uma herança de terra, eu ganhava uma terra da minha família, e essa terra, ela ia passar para a minha família. Porque quando eu morresse, os meus filhos herdariam. Quando os meus filhos morressem, os filhos dos meus filhos herdariam. É por isso que nós acabamos de ouvir esse louvor aqui. Que a bênção te acompanhe até 1000 gerações. A bênção do Senhor vai te acompanhar até 1000 gerações. Ou seja, ela vai ser transmitida de geração em geração. A principal herança que Deus promete a Abraão, Isaac e Jacó era a terra de Canaã. O povo estava escravo no Egito, porém havia uma esperança que em algum momento eles receberiam a sua herança. Eles estavam por 40 anos rodando em círculos naquela terra, mas carregava no seu coração a certeza de que em algum momento, de que em algum instante da história, o Deus, o Yahvé, o provedor, ele ia vir e ele ia libertar o seu povo e ia dar para eles uma herança, que era uma terra. Por 40 anos eles viveram vagando no deserto, porém Deus estava no meio deles. E isso era a garantia que eles chegariam na herança. 40 anos eles estavam circulando, mas tinha sempre a certeza da herança. E qual que era o penhor? Qual que era a garantia de que essa herança chegaria? O Deus que andava no meio deles. Isso é forte, irmãos. Podemos andar em círculos muitas vezes.
Podemos estar numa terra que ainda não é a terra prometida, mas precisamos carregar no nosso espírito a convicção de que Deus está conosco e que um dia, nós herdaremos a nossa herança. Amém? Glória a Deus. Agora Paulo, ele vem contando a mesma história, porém agora ele usa a igreja, ele não usa mais Israel. Paulo começa dizendo que a igreja sai da escravidão do pecado e está caminhando para a terra prometida. Deus, ele pega o seu povo, salva e agora dá um penhor chamado Espírito Santo. Esse é o penhor, essa é a nossa garantia. A simbologia do povo lá no deserto é que uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite era a manifestação de Deus, era a direção de Deus para aquele povo caminhar. Agora, ai meu Deus, o Espírito Santo de Deus, que foi dado como penhor da nossa promessa, é Ele que guia a nossa vida 24 horas. Ele é o Espírito da igreja, Ele é o Espírito da nossa vida, Ele é o Espírito do Deus vivo que nos faz caminhar numa direção segura. Ai meu Deus, eu quero conseguir ministrar tudo aquilo que Deus tem ministrado comigo, irmãos. E a pergunta que me faz é a seguinte: qual é a nossa terra prometida? Você se pergunta isso? Eu me pergunto. O que é a terra prometida? É a nossa herança. A terra prometida é a nossa herança. É o que Deus tem prometido para nós, é o que nós iremos herdar, é a nossa herança. O penhor é o Espírito Santo, mas a terra prometida para a igreja é a nossa herança, é aquilo que nós vamos herdar do nosso Pai. Amém? Versículo 10, vamos voltar um pouquinho. Ele diz assim: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, também as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nós lemos isso semana passada. Ele nos dá aqui um penhor da nossa herança. E essa herança, como nós falamos aqui a semana passada, não é somente o céu, é um novo céu e também é uma nova terra. Amém? O nosso penhor, a nossa terra prometida, a nossa herança, não é só o céu, não é só morar no céu um dia, é ter um novo céu e uma nova terra. O que Paulo está nos ensinando aqui no versículo 10 é que Deus, o Deus infinito, o Deus de toda a terra, o Deus de toda a história, um dia vai restaurar todas as coisas e vai colocar o seu Filho para reinar sobre todas as nações da terra. E a igreja do Senhor, os salvos, os eleitos, os escolhidos vão reinar com Ele. Essa é a nossa herança. O Espírito Santo, como eu disse anteriormente, Ele é o penhor, Ele é a garantia da nossa herança. Quando nós estamos realizando um casamento, o pastor está realizando um casamento, dado momento ele fala assim para o noivo: qual é o penhor? Né? O que você tem em garantia? Aí o noivo fala, né? As alianças. Aí entra lá a daminha e o noivinho lá, né? Né, Pablo? E vem trazendo as alianças, vem trazendo o penhor. O nosso penhor, o penhor da nossa herança é o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é a antecipação desse novo céu e dessa nova terra. Eu vou explicar isso para você. É como se você fosse comprar uma propriedade. Nós vamos fechar um negócio, mas para eu garantir esse negócio eu preciso dar um sinal para você. Você vai falar para mim: pastor, me dá 10% que eu seguro o negócio para o senhor. Isso é o Espírito Santo. Espírito Santo é a antecipação da nossa herança, é aquilo que nós já começamos a gozar, daquilo que nós já começamos a viver nesta era, neste tempo. Por isso que ele diz: o Espírito Santo dá promessa. Qual é a promessa? A nossa herança, a terra prometida, o novo céus e a nova terra, onde nós vamos habitar com Ele eternamente. Ai meu Deus, rapaz, eu estou muito empolgado nisso, Cleito. Por muitos anos da minha vida, eu ficava pensando: qual que é o Espírito Santo da promessa? O Espírito Santo da promessa é esse que Paulo está explicando aqui. Que ele está antecipando uma realidade celestial, onde um dia, eu com os meus irmãos, nós herdaremos essa terra.
Nós herdaremos esse novo céu e nós vamos habitar juntamente como família. É por isso que nós precisamos antecipar essa nossa herança aqui. O Espírito Santo, ele precisa ser uma realidade na minha vida e na sua vida. Nós precisamos ter uma vida coletiva, vivermos uns para os outros, vivemos para Cristo, vivemos para a sociedade, vivemos para a nossa família. Isso é a antecipação da nossa herança. Quando nós oramos em Mateus capítulo 6, dizemos: venha a nós o teu reino. É isso que nós estamos orando, que o teu reino venha para minha casa, que o teu reino venha para minha família, que o teu reino venha para minha cidade, que o teu reino venha sobre todas as nações. Porque nós estamos vivendo uma antecipação daquilo que nós vamos viver um dia. Amém? Para os cristãos e a igreja, o Espírito Santo, ele tem o mesmo significado das nuvens de dia e da coluna de fogo à noite no deserto. Paulo, ele está trazendo uma realidade que foi vivida um dia pela comunidade de Israel no deserto, e ele está aplicando para a igreja, e isso faz sentido para nós até hoje. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo é o selo do povo de Deus que vai herdar a terra. O Espírito Santo é a marca do Senhor em nós. E a pergunta que eu quero te fazer nessa noite: você tem a marca do Espírito Santo? Você tem o selo de Deus na tua vida? Amém. Se nós recebemos Jesus, nós temos o Espírito Santo. E ele não é o Espírito Santo da promessa agora nessa realidade, ele já é uma realidade. Nós já temos o Espírito Santo. A promessa que ele está falando é para que um dia nós iremos habitar com ele. Mas hoje, nesse tempo presente, nesse século, nessa era, o Espírito Santo não é uma promessa, ele é uma realidade. O Espírito Santo, ele mora, ele habita em você, ele habita em mim. O Espírito Santo, ele tem vontade, ele tem desejos. É por isso que quando você está prestes a fazer uma loucura, você está prestes a cometer um pecado, alguma coisa acende uma luz dentro de você, e você fala: meu Deus, eu posso até fazer, eu posso até errar, eu posso até pecar, mas eu vou fazer consciente, porque algo está me avisando. Esse algo se chama Espírito Santo de Deus. Ele nos orienta, ele é o nosso guia, ele é a nossa luz, ele é a nossa direção. Por isso que nós precisamos chamar essa presença, viver nessa presença gloriosa do Santo Espírito todos os dias, porque ele é a marca de Deus em nós. Versículo 14: qual é o penhor da nossa herança? Para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Meus irmãos, isso aqui, o versículo, ele é autoexplicativo. Ele pergunta: qual é o penhor da herança? O Espírito Santo. Para a redenção da possessão adquirida, ou seja, nós temos direito a uma terra. Você tem noção disso? Nós temos direito a uma terra. A terra prometida, as mansões celestiais, a nova Jerusalém, nós temos direito. É uma herança adquirida. Você entrou na aliança de Cristo, na aliança do Senhor. Você desceu as águas do batismo, faz parte do corpo místico de Cristo. Você tem direito a essa herança. É direito por possessão. Versículo 14: para o louvor da sua glória. Mais uma vez Paulo foca a questão da soberania de Deus. É para quê? Para o louvor da sua glória. Paulo, dentro desse texto, ele faz questão de trazendo paulatinamente, repetidas vezes, a soberania de Deus, sempre dizendo para o louvor da sua glória. E olha que interessante, Deus, ele tomou a iniciativa para conosco. Eu quero desmistificar algo aqui. Essas noites de ensino, elas têm essa pedagogia de nos ensinar, de desconstruir algo em nós e de construir uma base verdadeira. Por muitos anos nós acreditamos que nós levantarmos a nossa mão, dizermos que aceitamos Jesus, fazermos uma oração repetida por um pastor, isso ia mudar a nossa vida. E não mudou. E não mudou. Por quê? Porque a iniciativa nunca parte do homem. A iniciativa sempre parte de Deus. Se você está aqui hoje, se você foi atraído por Deus, se você faz parte de uma comunidade de fé, se você se acha um salvo em Cristo, é pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. Não foi você que deu o passo, foi ele que deu o primeiro passo e te trouxe. Porque ele olhou para a terra que estava totalmente pecaminosa, que estava totalmente morta,
e ele resolveu abdicar do seu filho. Ele resolveu enviar Jesus para morrer naquela cruz, para que todos nós que estamos inseridos nesse contexto hoje tivéssemos a salvação. Amém? Então a iniciativa nunca é nossa. A iniciativa nunca parte da gente. Agora eu serei um bom crente, agora eu serei um salvo, agora eu serei um escolhido. Deus pensou, amou, projetou, nos escolheu e nos atraiu para Ele antes de nós imaginarmos. Se você está hoje nessa aliança, é porque Ele deu o primeiro passo. Deus tomou a iniciativa, nos comprou por um alto preço, nos tirou da escravidão do pecado. Deixa eu falar uma outra coisa aqui, é rápida. Eu sei que nós gostamos muito de louvores, só que a gente precisa trazer a consciência exata do que um louvor significa. Quantos aqui já cantou assim: eu quero de volta o que é meu? Quantos? Todos nós. Eu já cantei milhares de vezes. Eu quero de volta o que é meu, dá de volta o que é meu. E o que a gente merece? A gente merece a morte. A gente merece o lago de fogo. Mas as misericórdias do Senhor, ela nos alcançou. E aquilo que nós merecíamos, Jesus morreu, pagou o preço na cruz do Calvário, pagou um preço pela minha vida e pela sua vida. Hoje nós somos livres daquela condenação, mas o que a gente merece é a condenação. Mas Jesus escolheu, através da parte de Deus, através do envio de Deus, nos dar a salvação. Nós tínhamos perdição, mas Deus nos deu salvação. Então nunca mais canta isso, irmão. Me dá de volta o que é meu, eu quero de volta o que é meu. Não, nós vivemos pela graça de Deus que superabundou sobre as nossas vidas. As misericórdias do Senhor nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz, nos trouxe para desfrutar desse ambiente da graça de Deus. Por isso hoje nós não morremos, por isso hoje nós não somos consumidos pelo fogo, por isso hoje a terra não se abre mais com os nossos pecados e não nos enterra, porque a graça de Deus alcançou a igreja, a graça de Deus alcançou os filhos dele. Amém? É só para desconstruir algo, descobrir o significado, descobrir o que significa a herança, deveria deixar a gente agradecidos. Deveria colocar a gente de joelhos para cantar: te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me escolher e salvar, te agradeço por ter morrido em meu lugar. Isso é louvor bíblico, isso é louvor que exalta o nome do Senhor. Colocarmos nós de joelhos e dizer: eu te agradeço, meu Senhor, porque eu merecia a morte, mas o Senhor me deu vida. Eu merecia a perdição, mas o Senhor me deu salvação. Entender a nossa herança nos transporta desse lugar de vítima para ser coautores da nossa história. Nos tira desse lugar de vitimismo do cristianismo, de vitimismo de uma sociedade, de vitimismo de uma igreja, e nos transporta para um lugar de filhos, de nos apropriarmos da nossa herança, de vivermos pensando num galardão eterno. Trabalharemos não mais para conquistarmos coisas, mas trabalharemos para edificar uma casa nas mansões celestiais. Amém? Paulo fala da alegria que ele tem em ver a fé daqueles irmãos, e reforça as suas orações em favor deles. No versículo 15 e no versículo 16 ele diz assim: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor com todos os santos, não cesso, não paro de dar graças a Deus por vocês, lembrando-me de vocês nas minhas orações. E o motivo da oração de Paulo fica muito claro aqui. Olha aqui no versículo 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Olha que fantástico. Primeiro, o espírito de conhecimento. A oração de Paulo é uma oração objetiva pelos efésios. Ele ora para que eles tenham um espírito do conhecimento, para que eles tenham um espírito de sabedoria e para que eles tenham um espírito de revelação, para que Cristo possa descortinar os olhos daquela sociedade, daquela igreja, e que eles possam ver a realidade do poder de Deus operando na vida deles.
E ele diz aqui, para que seja, versículo 18, para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Na sua Bíblia talvez está escrito os olhos do vosso coração. Alguma Bíblia está escrito assim? Olhos do coração? Você imaginava que o teu coração tem olho? Sim ou não? Sim ou não? Eu não imaginava também. Mas tem. Se Paulo escreveu aqui. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, as quais as riquezas da glória da sua herança. Ele repete. É importante isso aqui, Ney. Porque Paulo faz questão de repetir várias vezes no texto. A herança dos santos. Quem são os santos? A igreja. E somos santos não é porque não pecamos. Somos santos porque lá no versículo de 1 a 10 que nós expomos a semana passada, ele deixou claro que esse é o nosso propósito, ser santos e irrepreensíveis. Nós somos santos porque não pecamos mais. Não somos santos porque somos melhores do que algumas pessoas. Não é isso. Isso é soberba, arrogância, prepotência. Isso não é a palavra. Nós somos santos porque esse é o propósito da igreja. Ser santos e irrepreensíveis. Versículo 19 a 22, Paulo fala da manifestação do poder de Deus. E é aqui onde eu quero gastar um tempinho maior. Está tranquilo até agora? Estão conseguindo entender? Sim ou não? É que o povo que está vendo lá não está escutando. Vai falar assim, o povo lá não está entendendo nada. Sim ou não? Não pode mentir, hein? Versículo 19 ao 22, Paulo fala da manifestação do poder de Deus. Éfeso era conhecida como um centro do poder. Éfeso era conhecido como um centro do poder. E aqui eu preciso consertar algo que eu falei semana passada, que quando eu saí daqui eu fui ajudado, né, pela minha pastorinha, e eu empolguei na exposição, na introdução da exposição. Isso não compromete a doutrina, tá? Mas eu falei que Éfeso era um centro de exportação industrial, coisa assim. E não era, né, irmãos? Não tinha ainda acontecido a Revolução Industrial. Aí a minha amada esposa me orientou. E eu faço questão de voltar aqui e falar isso para vocês. Amém? Então pula essa parte, que é um conhecimento de história, que esse pastor não tinha no momento, mas já foi corrigido agora. Amém? Mas Paulo, ele está falando aos Efésios aqui sobre o poder, porque o poder que eles conheciam era um poder de uma realidade local muito forte. No que sentido? Que sentido que era? O poder da magia. Éfeso tinha muitos mágicos, tinha muitas pessoas que se moviam na magia. Eles tinham o poder de fazer acontecer as coisas no mundo. Éfeso era como se fosse uma capital mundial. Tinha ali os seus deuses, as suas deusas, que era conhecido mundialmente, né? Terceiro, eles tinham o poder de fazer eventos, de conquistar riquezas, de conquistar poder, de conquistar influência e de destruir os seus inimigos. Então Paulo, ele se levanta diante desse poder e ele começa a expor o seguinte pensamento. Versículo 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à direita nos céus. Esse mundo era dominado por principados e poderes. Os juízes, os governantes, os deuses, as deusas, era governado por esse tipo de poder. Então a realidade que aquela sociedade conhecia era esse tipo de poder. E Paulo apareceu pregando que a maior manifestação do poder era quando Deus ressuscitou Jesus de dentre os mortos. Que o maior poder não era governar sobre os juízes, que o maior poder não era governar sobre os governantes, sobre os reis. O maior poder era ver Deus ressuscitando Cristo de dentre os mortos. E ele queria trazer essa realidade de poder para aquela igreja. Ele queria trazer a realidade desse poder para aquela comunidade. E aqui eu faço um parênteses para aplicar essa mensagem. Precisamos hoje mostrar para a sociedade qual é o poder que opera na igreja.
O poder que opera na igreja não é o de produzir riquezas. O poder que opera na igreja não é o de produzir status social. O poder que se apresenta e que precisa ser mostrado à comunidade não é o de autoajuda. É o poder de Deus que ressuscitou Jesus Cristo de dentre os mortos. E que esse Jesus que foi ressuscitado dentre os mortos, Ele está vivo e Ele trabalha para a edificação da igreja. Pastor, mas Jesus, a Bíblia diz que Ele está à direita de Deus nos céus. Sim, Ele está nos céus, mas também está passeando por toda a terra. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Ele está aí na sua casa nessa noite. Ele está na penitenciária que você está preso nessa noite. Ele está no hospital que você está acamado nessa noite. Ele está no quarto que você está sofrendo essas dores e essa depressão. Esse Jesus está aí. E hoje é uma noite propícia para Ele operar milagres. Porque Ele tem todo o poder. Esse poder que manifestou em Cristo, que ressuscitou Ele dentre os mortos e colocou Ele à direita de Deus, acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, versículo 21, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Ele estava dizendo, não só nesse tempo, não só nesta era, não só neste mundo, mas para todo o sempre. Jesus, Ele detém todo o poder. Esse evento ele subjugou todos os outros poderes, porque até aquele tempo ninguém havia sido ressuscitado. Eles não tinham conhecimento disso, desse fato. Eles não tinham essa experiência de alguém ser ressuscitado, alguém que morreu, foi enterrado e depois alguém ressuscitou. Eles não tinham esse conhecimento. Então Paulo apresenta para eles, olha, eu estou pregando aqui um Jesus que foi morto, que foi enterrado, mas que ressuscitou e está vivo, e Ele tem todo o poder. Hoje muitos cristãos, eles ignoram esse poder porque eles não acreditam mais nisso. Porém eu quero te trazer uma informação. Esse mesmo poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos, ele ainda está disponível para a igreja. Tem crente aí. Eu não sei vocês, mas eu quero viver essas coisas. Eu não sei qual que é a tua expectativa no Senhor, mas eu quero viver, eu quero me apropriar desse poder. Eu quero viver essas maravilhas. Eu quero ver isso acontecendo na minha cidade. Eu quero ver isso acontecendo no meu estado, na minha nação. Eu quero estar sentado à mesa com homens e mulheres que acreditam nisso. Que o mesmo poder, Raul, que ressuscitou um dia Jesus, e que um dia vai ressuscitar aqueles que já morreram com Cristo. Esse mesmo poder ainda está atuante. Esse mesmo poder ainda está disponível, Michel. Esse mesmo poder ainda está pronto para ser usado pela igreja. Então chegou o tempo da igreja manifestar o poder de Deus, que ressuscitou Jesus de dentre os mortos e que vai ressuscitar muitas pessoas. Nós voltaremos a ver milagres espetaculares como os homens e mulheres do passado viveram. A igreja do Senhor vai voltar a vivenciar isso. Por quê? Porque nós voltamos para nosso lugar de origem, que é a palavra de Deus. Hoje nós estamos firmados nessa palavra. Hoje a palavra ela voltou a ser o centro da igreja. E por ela, pelo Espírito da palavra, o Espírito do Deus vivo vai fazer essas coisas acontecer. Amém? Mas é um amém que acredita ou um amém só para fazer coro? Amém. Outro dia nós estávamos num evento, eu acho que eu fui o único que levantei a mão. O pastor perguntou assim, vocês acreditam que da ressurreição dos mortos? Amém, amém. Quem aqui já foi no velório e orou por um morto? Se você não orou, então você não acredita, uai. Eu já orei, nunca ressuscitou, mas eu estou orando. Eu já orei por 7 pessoas que estavam mortas, eu orei lá. Não aconteceu nada, elas foram enterradas. Mas e se um dia acontecer, irmão? E vai acontecer. E vai acontecer. Da mesma forma a cura. Às vezes a gente não tem medo. Eu estava falando com um amigo essa semana, de fora,
e ele foi ativado como evangelista, e um dos sinais de um evangelista é o ministério de cura. E ele compartilhando, todo empolgado comigo, ele falando: pastor, hoje o dia que eu oro e Deus não cura, esse dia eu fico preocupado, porque já virou rotina, já virou natural, o sobrenatural se tornou natural na minha vida. E é isso que eu quero viver com vocês. É por isso que eu quero trabalhar com vocês, que eu quero gastar os meus dias com essa comunidade, para que a gente veja os sinais de Jesus sendo manifestos, e o poder da igreja se expandindo, e aí acontecer aquilo que aconteceu na igreja de Atos, e o Senhor, Ele ia acrescentando aqueles que Ele queria salvar. Então nós não precisamos mais de uma estratégia humana, nós não precisamos mais de vender uma imagem, de vender um produto na igreja. Hoje nós apresentamos o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, o Cristo que morreu na cruz e nos salvou, e que produz milagres, sinais, maravilhas, prodígios, e que está mudando a vida de pessoas. E isso nós vamos levar para a sociedade, e essa sociedade vai ter fome, vai ter sede, e vai querer conhecer esse Deus que nós conhecemos. Amém? Versículo 20. Ele foi exaltado, Cristo foi exaltado acima de todos os poderes. Escuta isso aqui: aqueles mesmos poderes que são os juízes, os governantes, os deuses, as deusas, a deusa Diana, que era a deusa internacionalmente conhecida naquele mundo, todos esses poderes, eles foram subjugados, eles foram colocados debaixo do poder do nosso Deus, através de Jesus Cristo. E no versículo 22, ele diz assim: e sujeitou, diga comigo, sujeitou, e sujeitou todas as coisas, diga comigo, todas as coisas, a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Escuta isso aqui, nós entendermos isso aqui muda tudo. Cristo é o cabeça, mas o cabeça funciona sem um corpo? Não. Quem é o corpo de Cristo? Nós somos as mãos de Cristo, nós somos os pés de Cristo, nós somos o coração de Cristo, nós somos a movimentação de Cristo. Então nós precisamos entender que Ele subjugou todas as coisas debaixo dos nossos pés. Você não entendeu, irmão? Essa revelação muda a nossa vida, essa revelação muda a nossa história. Esse entendimento da palavra faz a gente ser transportado para um lugar que nós nunca acessamos. Porque nós precisamos entender, Cristo é o cabeça, Ele dá a direção, Ele é a luz, Ele aponta, mas nós fazemos isso acontecer aqui na terra. E Ele disse que Ele está subjugado todas as coisas debaixo dos nossos pés, e isso vai mudar a nossa vida, a nossa cosmovisão. Nós nunca mais veremos o mundo, veremos as pessoas da mesma forma. Por quê? Porque hoje nós entendemos que Cristo delegou um poder para a igreja, para o seu corpo, o corpo místico de Cristo, a igreja, subjugar todas as coisas debaixo dos seus pés. Porque não tem poder que subsista ao poder do nosso Deus. Nós somos os agentes desse Deus na terra. Você é o agente de Deus no escritório, você é o agente de Deus no asilo, você é o agente de Deus na casa, você é o agente de Deus em algum lugar da sociedade. Eu sou um agente de Deus e não sou infiltrado. E você também não deve ser infiltrado. Você deve ser mostrado. Você precisa aparecer nesses lugares. Você precisa manifestar. A sociedade está aguardando a manifestação dos filhos. Quem são os filhos? A igreja. Aqueles que Deus escolheu para Ele. Aqueles que Deus predestinou para ser santos e irrepreensíveis. Então esse é o nosso propósito. Manifestar essa presença, essa glória, essas atitudes de Deus através das nossas vidas em todos os lugares da sociedade. Amém? O que a gente precisa entender e nos apropriarmos desse poder, a igreja precisa entender isso.
Nós já somos salvos em Cristo. Nós já pertencemos a essa família de Cristo, dos santos. Nós já fomos adotados como filhos, não somos mais órfãos. Agora, nós sabemos hoje que nós temos uma herança. Nós sabemos que nós temos um penhor, que é o Espírito Santo da promessa. Nós sabemos que um dia nós tomaremos posse desse lugar, dessa terra prometida. E o que nós vamos fazer com isso a partir de hoje? Quantas pessoas nós queremos tocar com essa mensagem? Quantas pessoas nós queremos tocar com as nossas vidas a partir de hoje? A partir desse tempo, a partir desse ensinamento, a partir dessa iluminação do Espírito sobre nós. O que nós vamos fazer com isso tudo? O que nós vamos fazer com esse entendimento que nós recebemos, que nós temos poder? Nós temos poder para pisar sobre serpentes e escorpiões e não nos causar dano algum. E nos foi dado poder para levar o Evangelho a todas as nações da terra. E nos foi dado poder para manifestar o reino dele aqui na terra. E o que nós temos feito com este poder? Por muitos anos nós recebemos só o poder do Espírito para orar. E o orar é muito bom, nós precisamos orar mais. Mas não é só orar. Não é só orar. Por muito tempo nós vivemos uma igreja só de oração. Nos movemos só nos dons, esquecemos a palavra. O outro momento a gente teve só a palavra. Foi fruto da reforma. E nos perdemos nos dons. Em outro momento nós perdemos essas duas coisas. E nos movemos pela força do nosso braço. Este é o momento. Este é o tempo da igreja voltar a um tempo de adoração, intercessão e proclamação. Adoração, louvores, intercessão, oração, proclamação, pregação do Evangelho. Deus quer levantar pessoas aqui nessa casa que serão adoradores em espírito e em verdade, serão intercessores segundo o coração de Deus e que serão pregadores de uma palavra viva, santa e eficaz. A minha pergunta, que eu termino essa exposição dizendo: o que nós temos feito com isso? O que nós temos feito com aquilo que Deus já depositou em nós? O que nós temos feito com a salvação que nos alcançou? Com o poder do Espírito que atua